Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Supremo recebe o vídeo da reunião de Sérgio Moro com Jair Bolsonaro. STJ suspende decisão que obrigava o presidente a entregar exames de saúde. E Rio de Janeiro prorroga a quarentena até 31 de maio. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, reinventando o futuro ao lado da sua empresa. A Advocacia Geral da União entregou ao Supremo Tribunal Federal a gravação da reunião ministerial do dia 22 de abril. Vamos então até Brasília falar ao vivo com Luiz Fara Monteiro, que tem mais informações. Boa noite, Luiz. O que tem nessa gravação? Conta pra gente. Oi, Stoliar. O gabinete do ministro Celso de Mello confirmou o recebimento da gravação da reunião citada pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública. O conteúdo do vídeo, Stoliar, foi colocado sob sigilo temporário. A AGU informou que o material foi entregue sem edições, ou seja, na íntegra. E foi neste encontro, segundo Sérgio Moro, que o presidente teria ameaçado demiti-lo caso não houvesse a troca no comando da Polícia Federal. Jair Bolsonaro nega que tenha tentado interferir politicamente na corporação. Na próxima terça-feira, serão ouvidos no Palácio do Planalto o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e também o secretário e o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Os três generais são apontados por Moro como testemunhas. Stoliar. Para outra notícia agora à noite é que o Superior Tribunal de Justiça derrubou a decisão que obrigava o presidente Bolsonaro a entregar os resultados dos exames que fez para detectar o coronavírus, não é isso? É isso, essa decisão foi considerada uma vitória da Advocacia Geral da União, que alegava violação da intimidade e da vida privada do presidente da República. A Justiça Federal de São Paulo havia determinado que Bolsonaro tornasse os resultados de conhecimento público. Numa entrevista antes de tomar a decisão, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, se mostrou contrário à obrigação do presidente apresentar os exames e chegou a receber até um pedido para se declarar impedido de julgar o assunto, pois ele julgou e essa decisão cabe recurso. O presidente Jair Bolsonaro alega que os testes deram negativo para a Covid-19, mas optou por não divulgar os laudos. Stoliar. Fara, e o governo publicou a medida provisória que libera crédito para o setor de turismo. Como é que vai ser aplicado esse recurso? Olha, esse dinheiro vai servir para garantir o capital de giro das empresas ligadas ao setor e veio do Fundo Geral do Turismo. O total da linha de crédito extraordinário chega a 5 bilhões de reais e foi anunciado nesta sexta-feira, quando se comemorou o Dia Nacional do Turismo. Segundo o ministro do Turismo, o crédito vai atender desde agências e locais de hospedagem a parques temáticos e centro de convenções. O Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, lembrou que o setor foi o primeiro a ser impactado pela pandemia do novo coronavírus e de forma brutal. Vamos ouvir um trecho da fala do ministro. Hoje, no Dia Nacional do Turismo, nós viemos aqui anunciar a medida provisória 963, que é um crédito extraordinário vindo para incrementar o Fungetur, o Fundo Geral do Turismo, em pelo menos 5 bilhões de reais. Será dividido com pelo menos 80% para as micro, pequenas e médias empresas. Nós sabemos que o turismo brasileiro ele é realizado na sua proporcionalidade em 80% por essas pequenas, micro, pequenas e médias empresas, e os outros 20% desse recurso serão utilizados ou disponibilizados para as grandes empresas. E para fechar agora, iniciamos a segunda etapa. A segunda etapa, ela consiste na retomada do turismo brasileiro. Esse planejamento, ele já está sendo concluído no âmbito do Ministério do Turismo, para que, obviamente, no momento adequado, momento que haja a condição do retorno do turismo, nós já estejamos preparados para que essa retomada ela possa se dar de uma forma mais eficiente possível. Portanto, nós queremos fazer essa grande ação promocional no Brasil, conscientizando o brasileiro
que será muito importante que viajemos aqui de forma doméstica no nosso Brasil. Fara, continuamos com você em Brasília. Me diz uma coisa, o Ministério da Saúde explicou os motivos da dificuldade em divulgar o número de leitos de UTIs disponíveis? Stoliar, a explicação do Ministério é que os hospitais estão sobrecarregados com atendimento aos pacientes da Covid-19 e, por isso, não conseguem tempo hábil para preencher os dados. Na próxima semana, deve ser anunciado aí um painel para que as pessoas possam acompanhar a oferta de unidades de terapia intensiva em tempo real. De acordo com os dados divulgados nesta sexta-feira, 3.352 leitos de UTIs foram habilitados até agora, somente para atender pacientes com Covid-19, sendo 116 nas últimas 24 horas. De 1.322 hospitais, apenas 416 preencheram o sistema com o número de vagas disponíveis. Vamos acompanhar o que disse a representante do Ministério da Saúde. E por que essa dificuldade? Porque os hospitais estão sobrecarregados nos atendimentos. Então, não é fácil para eles também terem esse tempo de fazer essa informação, preencher o sistema para nós. Eles estão encontrando dificuldades. O que o Ministério fez? Nós estamos trabalhando com as nossas superintendências regionais, porque cada estado tem uma superintendência do Ministério. Então, nós estamos trabalhando com essas superintendências para que elas possam dar apoio aos hospitais, aos estados e municípios, para que a gente possa obter esse dado, tá? E a partir da semana que vem, a gente vai divulgar esse painel para que todo mundo tenha acesso e possa tomar conhecimento desses leitos. Bom, de Brasília, a gente vai para São Paulo, que tem o maior número de casos de coronavírus, com a Daísa Bellini. Daísa, me diz uma coisa, qual é a situação do número de vagas aqui na capital paulista? Boa noite para você. Bom, a gente perdeu o contato com a Daísa Bellini, mas a gente tem a informação que ela daria lá no link. A cidade de São Paulo tem uma taxa de ocupação de UTIs de 89,6% e 74,9% em enfermaria. No interior, a situação é a seguinte: 70,5% nas UTIs e 51,3% nas enfermarias. O governo do estado informou que, para São Paulo sair da quarentena, sem colocar o sistema de saúde em risco, os índices de ocupação hospitalar por Covid-19 precisam ficar abaixo dos 60%. O governo suspendeu a flexibilização da quarentena em todos os 645 municípios de São Paulo. Lembrando que, a partir de segunda-feira, o rodízio de veículos volta a valer em São Paulo. Houve mudanças na regra para diminuir circulação de pessoas e evitar a propagação do coronavírus. Carros com placas de final par só rodam nos dias pares do mês e final ímpar nos dias ímpares, inclusive nos finais de semana. E em toda a cidade, não somente no centro expandido. Quem descumprir o rodízio vai pagar multa de R$ 130, além de perder 4 pontos na carteira de habilitação. Vamos conferir agora o balanço da Covid-19 no país, aqui no nosso telão. O Brasil tem hoje 145.328 casos confirmados da doença, com 9.897 mortes. Por outro lado, 59.297 pessoas já se recuperaram da Covid-19. Em São Paulo, tem o maior número de casos, com 41.830 casos confirmados e 3.416 mortes. No Rio de Janeiro, vem logo em seguida, tem 15.741 casos confirmados e 1.503 mortes. O governador do Rio, Wilson Witzel, decidiu prorrogar as medidas de isolamento social na capital. Eu vou chamar então o Marcos Marinho, que tem mais informações lá do Rio de Janeiro. Oi, Marcos. Boa noite para você. Quanto tempo mais vai durar o isolamento?
Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que nos acompanham. O isolamento agora vai até o último dia de maio. Um decreto será publicado segunda-feira no Diário Oficial, mesmo dia em que termina o atual decreto. Nos últimos 2 dias, o estado do Rio registrou 1.500 novos casos de coronavírus. E nesta sexta-feira, a Prefeitura de São Gonçalo, na região metropolitana, decretou o bloqueio total que vai valer entre os dias 11 e 15 de maio. Essa medida também pode ser prorrogada. São Gonçalo é o 5º município no estado com o maior número de infectados. São 423 doentes. Leandro. Obrigado, Marcos. Boa noite para você. O ministro da Saúde, Nelson Tais, confirmou nesta sexta que o estado do Rio de Janeiro recebeu 1 milhão de equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs. O equipamento será distribuído entre os profissionais da saúde e inclui máscaras, luvas, roupa hospitalar e protetores de rosto para evitar a contaminação. O governo federal já usou 14 milhões de reais do Fundo Nacional da Saúde para custear ações de combate ao coronavírus no Rio. E no Pará, os 400 respiradores recebidos nessa semana apresentaram defeito. Os equipamentos foram comprados da China e chegaram na segunda-feira. Cada um custou R$ 126 mil, um investimento total de mais de 50 milhões de reais. O governo do Pará informou que os fabricantes chineses se comprometeram a resolver o problema o mais rápido possível. Mais de 1.200 quilômetros quadrados de mata foram destruídos na Amazônia Legal de janeiro a abril desse ano, um aumento de mais de 55%. O governo federal já autorizou o uso das Forças Armadas no combate ao desmatamento. Nessa sexta, o vice-presidente Hamilton Mourão esteve em Belém para acertar os últimos detalhes. A GLO já estava planejada, há algum tempo. Lembra que quando terminou a reunião do Conselho da Amazônia, ficou definido que a medida prioritária era o combate aí ao desmatamento e às queimadas ilegais. E a decisão do presidente da República foi que, face aos efetivos reduzidos que hoje tem aí do IBAMA e do ICMBio e a própria segurança que tem que ser provida para as ações dele, é necessário o emprego das Forças Armadas. Foi decidido isso aí há 3 semanas atrás. Nesse meio tempo foi feito o planejamento, o levantamento dos recursos necessários e hoje o Ministério da Defesa apresentou esse planejamento. Semana que vem, segunda-feira, nós estamos iniciando a operação. Nós vamos fazer dentro das limitações, uma vez que tem grande parte do emprego das Forças Armadas voltado para o coronavírus. Então, essa operação ela vai começar, vamos dizer assim, de uma forma mais limitada e ela vai se prolongar posteriormente quando iniciar para valer mesmo o período das queimadas. Nós selecionamos 20 áreas prioritárias onde estão acontecendo as ilegalidades e próximos a essas áreas foram colocadas as bases. Essencialmente está nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Pará. Pretendemos que as queimadas sejam extremamente reduzidas. É o compromisso do Brasil, não só com o povo brasileiro, mas com a comunidade internacional. A Caixa Econômica Federal vai abrir 680 agências nesse sábado para agilizar o pagamento em dinheiro do auxílio emergencial. A lista das agências abertas pode ser consultada no site da Caixa. O banco garante atendimento para quem chegar no horário previsto, que vai das 8 ao meio-dia. O Brasil teve a maior deflação em 22 anos. A queda em relação a março foi de 0,31%. Segundo o IBGE, o resultado refletiu a redução nos preços dos combustíveis e a menor atividade econômica por causa da pandemia. A transmissão do coronavírus não ocorre apenas de pessoa para pessoa. O vírus também pode ficar em pontos de ônibus, bancos e até em praças. A Virgínia Nalon está em Belo Horizonte e explica melhor para a gente isso. Boa noite, Virgínia. Oi, Leandro, boa noite para você. Segundo uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, foi detectada a presença do novo coronavírus em 17 ambientes públicos aqui da capital mineira. Os estudantes da UFMG colheram amostras em locais como pontos de ônibus e na frente de hospitais. Apesar do genoma encontrado não ser o do vírus infeccioso, ou seja, era apenas um resquício, este é um forte indício de que o coronavírus em locais públicos pode contaminar uma pessoa que não faça a higiene corretamente. A Prefeitura de Belo Horizonte foi avisada da presença do vírus nestes locais e já fez a desinfecção. Leandro. Obrigado, Virgínia. Boa noite para você. A Justiça determinou que todos os sócios da cervejaria Baker entrem no processo que investiga
a intoxicação de 42 pessoas. 9 delas morreram por ingerir a substância dietileno-glicol. A medida foi tomada após a investigação descobrir uma tentativa para mudar os nomes dos sócios da empresa, com o objetivo de livrar os verdadeiros donos de possíveis condenações. A produção automotiva teve paralisação quase completa em abril durante a quarentena. A queda na produção foi de 99,3% em abril desse ano em relação a abril do ano passado. As montadoras suspenderam as atividades durante o isolamento social. Nas vendas, a queda foi de 76% em relação ao mesmo período do ano passado. A campanha SOS Famílias do Sertão vai ajudar famílias do interior do Nordeste em meio à pandemia. Para doar, é só aproximar o seu celular do QR Code que está no canto da tela. Há 20 anos, o projeto Nova Canaã beneficia famílias com educação, orientações e alimentos. Com a crise do coronavírus, as carências se tornam ainda maiores. A campanha quer manter a ajuda social já oferecida pelo projeto no sertão nordestino e estender a mais pessoas. O governo da Austrália anunciou o plano de retomada da economia após o número de infecções por coronavírus diminuir. O plano será estabelecido em 3 etapas. Inicialmente, bares e restaurantes serão abertos respeitando o distanciamento social. A segunda e terceira fases vão permitir reuniões de até 100 pessoas, além da reabertura de outros setores do comércio. O objetivo é suspender todas as restrições até julho. No país, já foram quase 7.000 pessoas infectadas e 97 mortes. Já um estudo de um instituto de Harvard calculou que os Estados Unidos precisam testar diariamente pelo menos 900.000 pessoas por dia até 15 de maio. A pesquisa diz que só assim o país pode autorizar a reabertura da economia. Atualmente, os Estados Unidos realizam cerca de 250.000 testes diários para a Covid-19. Segundo os cientistas, se essa meta for descumprida, o país não verá uma diminuição no número de mortos. Donald Trump voltou atrás nas acusações de que a China seria responsável pela disseminação do novo coronavírus. Quem traz os detalhes é a correspondente em Nova York, Heloísa Vilela. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Leandro. O presidente Donald Trump disse hoje que não acredita em um vazamento proposital, mas que os Estados Unidos continuam investigando a origem do coronavírus. E mesmo após as acusações dos americanos, Washington e Pequim se comprometeram a cumprir a primeira fase do acordo que deu uma trégua na guerra comercial entre as 2 maiores economias do mundo. Negociadores dos 2 países conversaram por telefone nesta sexta-feira. Segundo o pacto, os Estados Unidos vão retirar as tarifas comerciais sobre as importações chinesas, enquanto a China se compromete a comprar mais de R$1 trilhão em produtos agrícolas americanos. Os países concordaram que o momento da economia mundial e a emergência de saúde pedem o cumprimento do acordo. Leandro. Tá certo. Obrigado, Heloísa Vilela, falando ao vivo dos Estados Unidos. E o mercado financeiro acompanhou a retomada das negociações comerciais entre Estados Unidos e China. O dólar encerrou a sexta-feira em queda de 1,76% e foi vendido a R$ 5,74, um pouco abaixo do nível recorde. Mas na semana, o dólar valorizou mais de 5%, 5,57%. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 2,75%, fechando acima dos 80 mil pontos. Na semana, o Ibovespa caiu 0,3%. Nos Estados Unidos, as travessias ilegais na fronteira com o México caíram pela metade em abril. Foram 16 mil detenções só nesse mês, bem menos que as 34 mil prisões em março. Em relação ao mesmo período do ano passado, a queda foi bem maior, cerca de 85%. Durante a pandemia, o governo Donald Trump decidiu expulsar os imigrantes que tentam entrar ilegalmente no país. A medida influenciou diretamente nos números. A rainha Elizabeth II fez um discurso em comemoração aos 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Na mensagem, a rainha homenageou as vítimas e disse que, abre aspas, em tempos de guerra nunca se deve perder a esperança, fecha aspas. Em Londres, jatos da Força Aérea Real sobrevoaram o centro da cidade
para celebrar a vitória dos aliados frente aos alemães. Vamos agora ao comentário de Augusto Nunes. Boa noite a você que nos acompanha. Depois da Copa da Roubalheira e da Olimpíada da Ladroagem, o Brasil tem o dever de abortar a pandemia da corrupção. Dinheiro de sobra, falta de vergonha na cara e dispensa de licitação são os ingredientes que compõem o coquetel favorito dos larápios de terno e gravata. Por isso, não é surpreendente o surto de contratos com empresas fantasmas para a aquisição de equipamentos superfaturados e outros pontapés do Código Penal. Para alívio do Brasil decente, os homens da lei não esperaram o fim da quarentena para a entrada em ação. Nesta quinta-feira, foram presos no Rio de Janeiro o ex-subsecretário da Saúde e 3 empresários que resolveram engordar o patrimônio com o desastre sanitário. Em São Paulo, responsáveis pela compra suspeitíssima de material hospitalar virarão caso de polícia. Que o castigo não demore. Quem rouba dinheiro destinado a enfrentar pesadelos na área da saúde é um ladrão de vidas e, como assassino, deve ser tratado. Agora, olha só essa história. Na Espanha, os bombeiros precisaram usar a escada de um caminhão para resgatar um homem de 91 anos com suspeita de estar infectado com o novo coronavírus. Por conta da idade e da saúde debilitada, o idoso não conseguiu descer pelo elevador. Ele mora no último andar do prédio. Tanto o bombeiro quanto o paciente precisaram usar roupas especiais para evitar o contágio. As autoridades não informaram o resultado do teste do idoso. Escolas primárias da Holanda se preparam para receber os alunos já nesta segunda-feira, depois de 2 meses de quarentena. Essa escola instalou protetores de plástico em torno das mesas dos alunos para evitar o contágio. Além disso, as turmas foram divididas em turnos para diminuir a aglomeração nas salas de aula. Vai diminuir a conversa também entre eles, né? E olha só essa, um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, de 97 anos, entrou para o grupo dos recuperados do novo coronavírus. Tony Vaccaro é um fotógrafo renomado que diz estar vivo porque tem uma, abre aspas, determinação insaciável, fecha aspas. Soldado da linha de frente, ele registrou pelo menos 8.000 fotos durante a guerra, o que lhe rendeu um posto no Hall da Fama da fotografia mundial. Tony também clicou celebridades como Pablo Picasso e Sofia Loren. Esse tem história para contar, né? E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações você acompanha no Fala Brasil, edição especial de sábado, às 7 da manhã. Fica agora com imagens que marcaram a semana. Boa noite e a gente se vê semana que vem. Vai ter lugar em que o lockdown é necessário? Vai. Vai ter lugar em que eu vou poder pensar em flexibilização? Vai. Nós não queremos a nossa atividade comercial simplesmente deixar de existir.